Olá, bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira e nós estamos iniciando esse dia na certeza de que o Senhor Todo-Soberano já preparou para mim e para você um grande dia de acordo com a vontade dEle. E assim sendo, nós vamos refletir no Salmo de número 38, Salmo de número 38, versículo de número 21, nós vamos ler o 21 e o 22. Vai dizer assim: Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, o meu Salvador. Só aqui, Salmos de número 38, versos 21 e 22. Se você ler o Salmo todo, você vai perceber a angústia que Davi está sentindo aqui por ter pecado. Ele vai dizer que por causa do pecado dele, a ira do Senhor estava sobre ele. E porque a ira do Senhor estava sobre ele devido ao pecado, e o pecado ele confessa que é culpa toda dele, ele está doente, o corpo dele está doente. Ele vai listar alguns sentimentos e algumas situações que ele está passando devido ao pecado que ele cometeu por culpa toda dele. Vai dizer que as feridas dele cheiram mal, que as culpas dele o afoga, que o fardo que ele está levando é pesado e insuportável, está no versículo 4. Vai falar que ele está muitíssimo abatido, o dia todo ele anda vagueando e pranteando, está no versículo de número 6. Diz que está ardendo em febre, todo o corpo dele está doente, no verso 7. E assim ele vai listando todo o sentimento que ele tem devido à situação que ele está passando. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é sobre a ira de Deus sobre o pecador. Aí Deus é santo e Deus não suporta o pecado. Deus não aprova o pecado. Deus é o Deus que deixou as suas leis e a sua regra de fé e prática na Bíblia, que é para que nós possamos seguir. E toda vez que nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus. Mas é diferente de quando você peca, pede perdão, se arrepende, pede perdão e levanta e consegue andar, do que você viver no pecado dia após dia, achando que aquele pecado é normal, que Deus ama mesmo assim, que Deus aceita a gente do jeito que nós somos. Não, o Senhor se ira contra o pecado. A segunda coisa que eu quero refletir com você é sobre o fato da culpa do pecado ser tão e somente de quem pecou. Muitas vezes nós, quando erramos, quando pecamos, tendemos a colocar a culpa na outra pessoa. Eu fiz isso, eu te traí, por exemplo, no casamento. Eu te traí, eu adulterei porque você... Não, a culpa não é da pessoa, da outra pessoa, a culpa é nossa por termos pecado. Porque nós podemos resistir ao pecado. A palavra vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E também a culpa não é do diabo, não é de Satanás. O que Satanás faz é nos oferecer a possibilidade de pecar. Mas eu e você temos consciência e direito de escolha de nos entregarmos ao pecado ou de rejeitarmos o pecado. E Davi é claro aqui, dizendo que a culpa é toda dele. E porque ele pecou e a culpa é toda dele, então tem as consequências do teu pecado, que é grande aqui, como ele retrata. Agora, mesmo sabendo que Deus se ira contra o pecado, que a culpa do pecado é toda e somente nossa, e que há consequências do pecado em nossa vida, a ponto de Davi dizer aqui que o fardo que ele leva é insuportável, esse fardo que ele leva é por causa do pecado dele. O fardo é insuportável. Apesar de tudo isso, nós cremos que há um Deus misericordioso, amoroso, que nos perdoa todas as vezes que nós nos arrependemos de coração e pedimos perdão a esse Deus. Agora, nós pedimos perdão a Deus, mas nós não podemos prometer que não iremos mais pecar. Porque é impossível ao homem não pecar. Então, quando eu prometo a Deus que não vou mais pecar, já estou pecando de novo. Por quê? Porque eu não vou conseguir cumprir
essa minha promessa. E há situações e alguns ensinamentos que você ora a Deus dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e prometo nunca mais pecar. Não, está errado, a gente não vai conseguir. Já estamos começando errado de novo com Deus, porque Deus sabe que nós não iremos conseguir cumprir a nossa promessa. Então, mesmo sabendo que nós somos pecadores, que Deus se ira com o pecado, que há consequências do nosso pecado, como houve aqui para Davi, ainda assim nós podemos crer num Deus misericordioso, amoroso, poderoso para transformar, para levantar, para limpar a mim e a você de todos os nossos pecados e fazer com que eu e você sejamos cada vez melhores, cada vez mais fortes para resistir todas as vezes que Satanás oferece a nós a possibilidade, a oportunidade de pecar. Há um Deus sobre todas as coisas, que governa todas as coisas, e que se você se entregar a Ele, se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, Ele está pronto para te perdoar. Deus não está com as mãos baixas, Deus está com as mãos levantadas, prontos para perdoar o pecador, prontas para perdoar. O que precisa acontecer é um arrependimento verdadeiro do coração e não passar por cima do pecado. Não, vamos ajeitar as coisas aqui e as coisas vão se ajeitando com o tempo. Não, as coisas não se ajeitam com o tempo se não houver verdadeiro arrependimento. Não dá para dar um jeitinho brasileiro. Não dá para dar um jeitinho brasileiro com Deus. Deus não tem jeitinho. Deus é justo. É justo. E sendo justo, ele vai agir com justiça. Agora, se assim como ele é justo para agir com justiça quando você pede perdão e se arrepende verdadeiramente, ele também é justo para agir com a justiça dele quando você vive no pecado. E Deus não é mau por isso. Nossa, Deus é tão ruim, Deus é mau. Não, Deus é bom. O mal está em nós. O mal está dentro do nosso coração pela natureza pecaminosa que nós temos e somos tendenciosos a pecar todos os dias, não é? E pecamos todos os dias, não é só tendência, nós pecamos todos os dias. Mas há um Deus que perdoa o arrependido. Por isso que Davi termina da forma que nós lemos. Senhor, não me abandones. Eu sei que eu pequei, estou sofrendo as consequências do meu pecado, está doendo, estou doente aqui, mas não me abandone, Senhor. Não fique longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor, porque Tu és o meu Salvador. Não me abandone, Senhor, eu sou pecador, eu sou errado, eu errei, eu pequei feio, eu caí feio no mesmo pecado muitas vezes que nós caímos. Parece que são sempre os mesmos, né? Parece não, e são sempre os mesmos. E eu errei, Senhor, mas me ajuda, não fique longe de mim. Levanta-me, Senhor, apressa-te a me levantar, porque eu quero ser transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu quero me arrepender, Senhor. Por isso, nessa manhã, eu te convido a pensar nos pecados que você tem cometido. E falo mais, não há um na face da terra, em toda a história, que não peque. Todos nós pecamos, todos nós temos coisas a confessar a Deus, todos nós temos coisas que nos arrepender. Eu convido você nessa manhã de sexta-feira, que você lembre dos pecados que você tem cometido. Ah, mas eu não matei ninguém, mas eu não adultero. A mentira que você contou. O julgamento que você fez de outra pessoa. A forma que você tem conduzido os seus negócios. A forma que você tem olhado para as pessoas. A forma que você tem falado com as pessoas. Todos nós pecamos. Talvez não sejam pecados tão grandiosos aos nossos olhos, mas todo pecado é pecado. Não há pecadinho e pecadão. Há pecado. Né? Não há esse é um pecadinho, há pecado. Então nós temos que nos arrepender de todos os nossos pecados. Lembre de todos eles, ou aqueles que é possível você lembrar. E se você tem um desejo no coração de que Deus te livre desse pecado e tire de você a mão de ira que Ele tem e que Ele transforme a tua vida, se arrependa dos teus pecados. Se arrependa. Converse com Deus de forma íntima, dizendo que você falhou, que você fraquejou diante dessa situação e não conseguiu resistir ao pecado. E se você confessar ao Senhor, o Senhor é poderoso para te perdoar.
O Senhor está pronto para te levantar de novo. O Senhor está pronto para te dar vestes novas. O Senhor está pronto para te dar um coração novo. O Senhor está pronto para fazer de você um homem e mulher transformada, renovada, forte nele. Mas você precisa se arrepender dos teus pecados, como Davi aqui fez. E clamou que o Senhor o ajudasse, clamou que o Senhor não o abandonasse. Faça o mesmo e você sentirá a mão do Senhor sobre você, mas não mais com uma mão de ira, e sim com uma mão de bênção, uma mão de conforto, uma mão de transformação, uma mão de vida nova, uma mão que ama, uma mão que abraça você. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa tocar o teu coração e que esta palavra possa fazer com que você e eu nos arrependamos dos nossos pecados e tenhamos uma vida nova em Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus para você, que você tenha uma vida nova nele, porque ele sim vai transformando você segundo a imagem e semelhança daquele que te criou. Olha que coisa mais linda. Estamos sendo transformados à imagem e semelhança daquele que nos criou. E isso é bênção na nossa vida. Amém? Vamos orar? Se você puder, feche teus olhos. Se você não puder, entre em espírito de oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque é verdadeiramente certo que todos nós somos pecadores, que não há um que não peque, que não fale, que não resista ao pecado por muitas vezes. Mas essa manhã, Senhor, nós estamos aqui, queremos entregar a Ti o nosso coração, queremos entregar a Ti os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa devocional a Deus, porque Tu és o Deus misericordioso, poderoso, amoroso, que entra na vida daqueles que verdadeiramente se arrependem e querem ter vida nova, Senhor. O Senhor é o Deus que levanta os cativos, o Senhor é o Deus que transforma vidas. Por isso, vem, Senhor, e faça nova todas as coisas no coração de todos nós que estamos participando ativamente desses momentos contigo, Senhor. Nós queremos entregar os nossos pecados, queremos colocar diante de Ti as nossas fraquezas, queremos colocar diante de Ti as nossas limitações e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos melhores, a dizermos não ao pecado todas as vezes que eles foram oferecidos a nós, Senhor. Por isso eu peço, vem Espírito Santo e toca no coração. Vem Espírito Santo e renova, Senhor Jesus. Vem Espírito Santo e limpa cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Vem Espírito Santo e faz de nós homens e mulheres fortes em Ti, Senhor. Não por fortaleza nossa, mas por fortaleza daquele que se fortalece na nossa fraqueza, que se chama Jesus Cristo. Nós Te louvamos, Senhor. Te bendizemos e cremos que o Senhor está perdoando as pessoas que verdadeiramente estão se arrependendo dos seus pecados. E que assim sendo elas tenham vida em Ti, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, amados? Deus abençoe a tua vida, a tua sexta-feira. Deus abençoe o teu final de semana. Que você, esse final de semana, reflita sobre aquilo que você não tem resistido, os pecados que você não tem resistido de cometer. Entregue ao Senhor a tua fraqueza, as tuas limitações, para que Ele te fortaleça e você, arrependido, arrependida dos teus pecados, o Senhor possa te limpar, te lavar, te transformar e fazer de você homem e mulher novo, nova, com uma vida diferente, porque o Senhor é um Deus que não abandona aqueles que se arrependem dos seus pecados. Amém? Deus abençoe, um bom final de semana e até segunda-feira, se assim Deus permitir.